Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por todos os dias estarmos juntos e estudar a palavra do Senhor. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Romanos capítulo 2, tá bom? Ontem nós estudamos o capítulo 1. No capítulo 1 a gente observou que o apóstolo Paulo ele coloca todos debaixo do pecado. Todos nós pecamos. Todos nós estamos debaixo da lei e pecamos, e todos nós necessitamos de Jesus Cristo. Então, nessa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, nós podemos observar que ele faz uma ponte entre os judeus e os gentios, né? Então, ele lista pecados e também ele fala, esses mesmos pecados também os judeus cometem. O que nós podemos ver nessa carta? Que os judeus se enxergavam, né, como o povo do convênio do Senhor, então eles se achavam que eram favoritos de Deus. Mas na própria carta aqui o Senhor, Paulo fala, né, por meio do Senhor, que Deus ele não faz acepção de pessoas, então a gente precisa entender um pouco melhor isso, tá bom? Então aqui no capítulo 1 de Romanos, Paulo ele faz uma lista de 21 pecados e ele faz essa ponte desse pecado também para os judeus, né, para que possamos entender ali que todos estão debaixo do pecado. Então, importante dizer também que a partir do capítulo 2 aqui, a gente observa que Paulo ele começa, né, em toda a extensão da carta dele, né, essa carta vai até o capítulo 16, em toda a extensão ele traz ali de uma maneira como se alguém estivesse perguntando algo para ele. Então aqui a gente tem que imaginar, Paulo, ele está escrevendo essa carta aos romanos. Na verdade ele está ditando, né? Ele tem um escriba ali que está escrevendo. No final do capítulo 16 fala, né, o nome desse escriba, né? Ele sauda as pessoas ali. Então ele está escrevendo, então a gente tem que imaginar Paulo falando as coisas e o escriba escrevendo ali. E aí, como que Paulo ele escreve essa carta, né? Por maneira de interrogatório, né? Ele ensina uma doutrina e aí ele coloca nessa carta como se fosse um amigo imaginário, um judeu ali, um judeu que levanta a mão e fala, mas Paulo, você está ensinando isso, mas o mandamento fala isso, né? Então ele leva para o mandamento e explica para essa pessoa aqui, fortalecendo o argumento que ele havia feito, rebatendo o que a pessoa achava. É como se ele está escrevendo uma carta aos romanos e ele imagina assim, eu ensinando isso, eles vão ter tal pergunta. Então eu já vou responder essa pergunta. É assim que ele faz. Esse é um método muito filosófico de se escrever, né? E a gente vê que Paulo ele usa essa cultura. O próprio Cristo também usou esse meio de ensinar por meio de perguntas, né? Ou até mesmo advertindo as pessoas, introduzindo elas nesse serão, nesse discurso que eles falam. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 6, versículo 37, Jesus Cristo diz, não julgueis e não sereis julgados. Veja que ele coloca a pessoa no meio do discurso, né? Vocês não podem julgar, senão vocês vão ser julgados, né? Fazendo um adendo aqui, né? Joseph Smith retraduzindo esse versículo, ele fala, não julgueis erradamente, né? Porque julgar nós julgamos, nós temos que ver o que é bom para a nossa vida. O julgamento errado aqui é o julgamento condenatório, quando você está dando uma sentença para a pessoa, esse tipo de julgamento que é errado aqui, né? Então ele fala, não condeneis e não sereis condenados, não perdoai e não sereis perdoados. Então veja que o próprio Cristo inclui como uma pessoa ali no seu ensinamento para rebater ali a atitude da pessoa. E a gente consegue observar isso aqui no que Paulo está ensinando, né? Então, você pode imaginar um amigo imaginário de Paulo, e ele vai respondendo para esse amigo imaginário as perguntas que o amigo vai fazendo, ou como se fosse uma grande plateia, né? Ou uma reunião na igreja, né? Uma reunião, a escola dominical ali, Paulo ensinando, e aí tem uma pessoa chata lá no meio que levanta a mão toda hora. Mas isso aí que você está ensinando está errado por causa disso, né? Aí ele pega e rebate a pergunta da pessoa e reforça ainda o que ele está ensinando. Então é muito rico a maneira que Paulo ele escreve aqui. Então hoje a gente vai estudar aqui Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos até o 5, depois eu vou pegar alguns versículos soltos aqui. O versículo 1 diz assim, esse é um complemento do capítulo 1, né? Ele tinha feito uma lista de 21 pecados que as pessoas haviam cometido. E ele falando ali sobre os gentios,
ele pega essa mesma lista de pecado e leva também para os judeus, né? Porque os judeus se achavam superior por causa que é o povo do convênio do Senhor. E aí Paulo, por meio dessa carta, ele coloca que não, que Deus ele não faz acepção de pessoas. E é isso que a gente vê, né? No capítulo 1 ontem nós tratamos que Deus, mesmo não tendo se manifestado pessoalmente por meio de profetas e lei aos gentios, ele se manifestava no poder da natureza, tudo demonstrava que existia um Deus. E que cada um tem uma lei dentro de si, né? No sentido daquela luz, né? A luz de Cristo, que influencia a nossa consciência, mostrando para nós, nos ajudando a discernir o que é certo e errado. Então é por essa luz que as pessoas vão ser julgadas, tá bom? Então aqui a gente observa no versículo 1, né? Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável, ou seja, indesculpável quando julgas. Aqui, ele está trazendo esse amigo imaginário e quando ele estava citando aqueles 21 pecados, é como se esse amigo imaginário dissesse, é isso mesmo, Paulo. Eu concordo, eu conheço esse tipo de pessoa aí, presunçosa, avarenta, homem com homem, mulher, eu conheço, é isso mesmo, repreende isso aí, né? É como se esse amigo imaginário estivesse falando isso, é isso mesmo, né? Esse povo é desse jeito mesmo, né? Se referindo aos gentios. E agora Paulo traz a pessoa, né? Essa pessoa que está julgando para o meio da carta aqui, né? Então ele faz dessa maneira. Porque és inexcusável, ou seja, é indesculpável quando julgas. Ele está falando, ó, você não tem desculpa quando você também está julgando. O homem que quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas fazes as mesmas coisas. Então ele está falando, ó, você está julgando o outro, mas você faz a mesma coisa, né? É claro que ele citou ali uma lista, né, de 21 pecados, são muitos pecados, não é a pessoa que comete todos esses pecados, não é isso que Paulo está falando aqui, né? Mas aqui é um sentimento que a pessoa tem de moralista. Sabe aquela pessoa que é chata, ela guarda os mandamentos, mas ela é enfática com todo mundo e repreende todo mundo, né? Como ela fica indignada por as outras pessoas terem dificuldade em guardar os mandamentos e ela não entende. E o julgamento dessa pessoa legalista é um julgamento condenatório, né? Você não está fazendo, você está errado, né? E é mais condenatório do que no sentido de ajudar essa pessoa, né? Então é esse amigo de Paulo imaginário que ele está fazendo isso. Então por isso que Paulo está o condenando. Olha, você que está condenando, né, você é culpado também, assim como essas pessoas aqui, né? Importante aqui colocar, né, vou ler alguns outros versículos, eu trago esse assunto de novo aqui. Por que essa pessoa também é culpada desses crimes aqui, né, desses pecados que o apóstolo Paulo fala? Versículo 2. E bem sabemos que é juízo de Deus segundo a verdade e sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, o juízo de Deus, né, é segundo a verdade sobre os que as pessoas fazem isso, inclusive os que julgam, né? Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, supõe que fazendo tu escapará ao juízo de Deus, né? Aqui ele fala, usa o argumento, né? Dizendo, comigo é diferente, né? Outras pessoas fazem é errado, mas comigo é diferente. Deus, ele é como se os judeus falassem, não, Deus, eu sou da nação santa, eu sou o povo escolhido do Senhor. O Senhor sempre, olhando a história da redenção, o Senhor sempre perdoou o seu povo. Então, por mais que eu caia, faça alguma coisa, o Senhor me ama, Ele vai me perdoar, né? Mas quando é o outro que erra, não, o Senhor tem que punir, tem que fazer ali valer, né? Então, é esse tipo de argumento que Paulo está trazendo aqui, né? Que ele pensa que vai escapar do juízo de Deus, por conta que ele faz parte do povo, do convênio do Senhor ali, como se ele fosse a pessoa preferida ali do Senhor, né? E aí Paulo vai quebrando esse argumento. Versículo 4, ó. Despreza tu as riquezas e as benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que leva ao arrependimento? Bom, aqui ele está falando, você ignora que Deus ele é longânimo, benigno, né? A misericórdia de Deus não tem tamanho, você ignora isso? Então, tanto para você como para os outros, a misericórdia de Deus é a mesma. E quando fala que Deus ele é longânimo,
no sentido aqui, se Deus sempre está perdoando, né? Ele está trazendo a história, a gente conhece a história da nação de Israel, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, como o Senhor tem sido misericordioso quando Moisés trouxe o povo para o deserto, como o Senhor foi misericordioso com esse povo. Então o Senhor foi longânimo, paciente, né? Porque se fosse trazer o juízo ali, tinha matado todo mundo. Então o Senhor foi paciente. Então ele fala aqui que o Senhor é longânimo e paciente para levá-los ao arrependimento. Ele dá tempo de você se arrepender. Ao sofrer, as pessoas se voltam para o Senhor. Então o objetivo da longanimidade de Deus não é que ele está passando a mão na cabeça de quem está pecando, ou que o seu pecado é justificado e o do outro é condenável, né? Mas é na questão do arrependimento. O objetivo é para que a pessoa se arrependa ali, né? Então é isso que ele fala aqui no versículo 4. O versículo 5 aqui diz assim: segundo a tua dureza de teu coração, impenitente, entesourarás para o dia da ira a manifestação do juízo de Deus. Ou seja, a justiça de Deus, o juízo de Deus vai vir para todas as pessoas, né? Então ele traz aqui, né, dessa maneira, como um julgamento. E as pessoas às vezes julgam o outro e esquecem de olhar para si mesmo. Ou usa de uma maneira legatória, né, como uma pessoa moralista. Eu não cometo esse tipo de erro. Mas está cometendo outro no sentido de condenar aquela pessoa, né? Então a gente volta aqui para o começo do versículo. Então algumas coisas que Paulo está ensinando aqui, ele está ensinando do fato da graça, que nós somos salvos pela graça, né? Pela expiação de Jesus Cristo. E ele fala sobre esse abuso das pessoas, que por Deus é paciente, a pessoa ele vai pensando, Deus vai perdoar, vai pensar. Então ele fala dessa questão do abuso, do esgotamento da misericórdia de Deus, que vai ser o dia do juízo, né? E o propósito de Deus ser longânimo é conceder tempo para nós nos arrependermos. Então, lembra que no primeiro versículo falou, olha, você também pratica as mesmas coisas. Então, esse homem que estava batendo palma, esse povo é desse jeito mesmo. Ele estava falando dos 21 pecados lá, né? E aí ele batia a palma. Esse povo, eu conheço esse tipo de gente mesmo, homem com homem, mulher com mulher. Eu conheço esse tipo de gente, né? Ele começa a falar dessa maneira. Não, eu conheço essa pessoa, né, que está cometendo adultério. Paulo vai falando ali, né, de pessoas, de vários pecados que as pessoas vão cometendo, né? Eu posso até voltar aqui rapidinho e ler, né? É o capítulo 1, versículo 29, né? Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, murmuradores, injuriadores, sabotadores. Então a lista é grande aqui, né? Infiéis do convênio. Tudo isso aqui, falta de misericórdia. Então ele vai falando sobre tudo isso aqui. E no final, no começo do versículo, e tu que fazes a mesma coisa, fica condenando o próximo. Por que ele fala que a pessoa faz a mesma coisa? Eu não acredito que a pessoa que está condenando o outro tá fazendo a mesma coisa. Mas, para entender esse versículo, nós podemos entender aqui à luz de outra escritura. Tiago, capítulo... Deixa eu pegar aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó: porque qualquer que guarda toda a lei e desliza nenhum só ponto é culpado de todos. Bom, a lei aqui que Tiago está se referindo é os 10 mandamentos. Então ele está falando, ó, qualquer um que guarda todos os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo capítulo 20, né? Não terás outros deuses diante de ti, não falarás o nome do Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honrar pai e mãe, né? Todos esses mandamentos. Então ele falando, aquele que guarda todos os 10 mandamentos, mas quebra um, né? Pode escolher um dos mandamentos aí, né? Vamos colocar aqui, falar o nome do Senhor em vão, ou desonrar pai e mãe, né? Qualquer um dos 10 mandamentos. Se você se desliza em um só ponto, Tiago está dizendo assim, é culpado de todos. Como assim, né? Por exemplo, o dia do Senhor. Eu quebro o dia do Senhor, então agora eu sou culpado de todos os outros mandamentos? Será que eu ter quebrado o dia do Senhor, agora eu sou culpado de ter cometido adultério, né? De todos os outros mandamentos, então eu sou culpado? Não é isso que significa. O que significa aqui? Que
o pecado que você tem também te impede de entrar no reino de Deus, porque nada impuro pode entrar na presença de Deus, nada. Então, se eu, dos 10 mandamentos que Deus deu, se eu quebro um, esse um mandamento me impede de voltar à presença de Deus. É como se eu tivesse quebrado os 10 mandamentos, entende? Então não adianta aquela pessoa ficar apontando o erro do outro e não olhar para os seus próprios, porque os seus próprios erros estão te condenando. É esse o propósito aqui que Paulo está compartilhando, e Tiago compartilha aqui de uma maneira esplêndida isso, né? Agora, falando sobre ser legalista, olhar o defeito do outro e até mesmo ficar zangado, e às vezes esquecemos de nós mesmos, né? Eu peguei um exemplo aqui, lá em 2 Samuel, capítulo 12, eu acho que é do versículo 1 ao versículo 12, versículo 15, né, mais ou menos. Eu vou parafrasear aqui para vocês rapidamente, né? Aqui é o profeta Natan, ele chega até o rei Davi, né? O rei Davi, ele tem a função de julgar as coisas do reino. Então, o profeta Natan, ele vem levar um caso para que Davi possa julgar, né? Então, ele chega com a seguinte palavra para Davi ali. Olha, um certo homem rico tinha muitas gado, né? Muito ovelhas, gado, e tinha um outro, né, fazendo a comparação, porque era entre esses dois aqui que era para Davi julgar. Um outro era pobre, mas ele tinha uma cordeirinha. E ele era muito apegado com essa única cordeirinha que ele tinha, né? Ele dormia em seu regaço, ela bebia do seu próprio copo, né? Era criada junto com ele, ele tinha muito amor a essa cordeirinha. Já o homem rico, ele tinha muitos gados, né? E vindo um viajante, e foi recebido na casa do homem rico, quando chega uma pessoa viajante, principalmente na cultura antiga, você fornece o alimento para ela, você tem que fornecer um alimento. E esse homem rico, isso o profeta Natan contando para Davi, esse homem rico, ao invés de matar um dos seus gado e fornecer ali um alimento, né, para o viajante, ele foi lá e roubou a ovelha, ou seja, a cordeirinha daquele homem pobre, deixando ele sem nada, e preparou para o viajante, né? E aí o profeta Natan disse, né? Qual que é o julgamento seu a respeito disso, né, Davi? E aí o Davi, né, lá em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 5, diz como Davi ficou, né, quando ele ficou sabendo dessa história. Diz assim, ó: e então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, dizendo a Natã: vive o Senhor Deus, que digno de morte é o homem que fez isso. Esse homem deve morrer, foi a primeira coisa que ele falou. E aí o profeta Natã diz para ele: tu és este homem, né? E aí o profeta Natã explica para ele que ele recebeu as bênçãos de Deus, que ele tinha várias esposas, porque depois da morte de Saul ele herdou o reino, e as esposas que era do outro rei passou para ele. Então ele tinha várias esposas. E o que aconteceu? Davi, ele acabou, estava no terraço dele, ele viu Betseba, né, tomando banho lá, e ele desejou aquela mulher. E ele sabia, ele perguntou quem era aquela mulher para uma do servo dele ali, e falou: é a esposa de Urias. Então sabia que a mulher era casada e mandou chamar ela, e ele cometeu adultério com ela. E nesse adultério ela ficou grávida. E para esconder a gravidez, ele mandou chamar Urias da guerra para que Urias se deitasse com ela, e assim Urias podia pensar que o filho era dele. Porém, né, o que acontece ali? O que aconteceu? Urias, sendo fiel ao exército dele, não se deita com a mulher dele. Ele fica acampado na frente do palácio ali. E aí o Davi manda ele de novo para a guerra e manda uma carta dizendo para pôr Urias à frente de batalha para que ele morra. Para que ninguém descubra, né, que o próprio Davi que engravidou a esposa dele lá. E aí então Urias é morto pela espada dos amonitas. E aí então Davi ele vai e toma, né? Ele ainda passa com uma pinta de homem bom, né? O homem morreu, né? Eu vou cuidar da esposa dele, e toma ela como esposa ali, como se fosse para ele cuidar, mas o filho que estava na esposa já era dele ali, e ele oculta isso, né? Então a história de Natã diz exatamente isso, né? Que Davi tinha muito, né? E aí ele vai lá e rouba daquele que tinha apenas um, né? Então
veja que o furor dele... Então veja que Davi ele condenou aquele homem, mas na verdade o pecado era dele. Então nós não podemos condenar ao próximo e esquecer de olhar para nós mesmos, né? Um outro versículo aqui é Lucas 18, né? Que fala ali dos dois homens que sobem ao templo, é Jesus Cristo compartilhando, né? Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, no templo orando ali, ele erguia os olhos para o céu e dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, né? E não sou como esse publicano, né? Pago o meu dízimo, né? Falando das coisas ali. E aí vem o publicano batendo no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. E ele vai para casa. E o Senhor Jesus Cristo elogia o publicano e diz que ele desceu justificado para sua casa. Mas aquele fariseu, não, né? Porque o fariseu ele estava confiando nas suas próprias obras para ser salvo, né? Ao invés de confiar em Deus. Então, tem essa história aqui também. Bom, enfim, aqui fala sobre isso, sobre essa questão de julgar, né? O nosso tempo já finalizou aqui. Mas tem muitas coisas que nós podíamos estar compartilhando aqui. Eu vou finalizar por aqui, né? Amanhã a gente a ver se continua outra parte ou coisa assim, por causa do tempo mesmo, tá bom? Se você quiser aprender mais, né, das escrituras, um estudo mais abrangente, eu dou aula às 5h20 da manhã, das 5h20 às 6 da manhã. Vocês estão convidados a participar dessa aula, tá bom? Só mandar uma mensagem aí no meu WhatsApp que eu encaminho vocês para o grupo também, tá bom? Assim dá para me dar uma visão geral do grupo aqui, do estudo do Vem Segue, tá bom? Então gratidão a todos vocês por terem estado aqui. É muito importante estudar todos os dias a Escritura, como nós estamos fazendo diariamente. Se você não tem esse compromisso, faça hoje esse compromisso. Assim que eu digo, né, até amanhã, esse é um compromisso de que amanhã você vai estar aqui estudando as Escrituras conosco. Faz esse compromisso entre você e o Senhor. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.